Olá amigos, estamos começando mais um programa de entrevistas aqui do Locus Online e hoje nós... Olá amigos, estamos começando mais um programa de entrevistas aqui do Locus Online e hoje nós temos a satisfação de conversar com o arquiteto Eduardo Galvão, que é mestre em arquitetura da habitação, tem 38 anos como professor de projetos na Faculdade de Arquitetura da URGS e hoje é o nosso entrevistado. Vamos falar sobre os detalhes e a realidade das cidades através da análise do plano diretor, não especificamente o plano diretor de Passo Fundo, mas sim a importância desse planejamento, desse documento, dessas diretrizes para a organização de uma cidade. Eduardo Galvão, muito obrigado por participar aqui conosco dessa nossa entrevista no Locus Online. Seja bem-vindo. Obrigado, Matheus. A satisfação é minha de poder colaborar. Bem, Eduardo, para a gente começar a conversa e situar quem nos acompanha, gostaria que você explicasse o que é e para que serve um plano diretor na realidade dos municípios. Bom, a Constituição de 88, né, ela definiu que deveria haver uma lei específica para tratar da questão urbana. Em 2001 foi promulgada uma lei que se chama o Estatuto das Cidades, que basicamente ela determina que todos os municípios que têm mais de 20 mil habitantes no Brasil deveriam ter um plano diretor. E na realidade, se nós formos considerar que 85% da população brasileira hoje vive em municípios com mais de 20 mil habitantes, nós temos em torno de 180 milhões de pessoas, para mais, né, que devem ser, na realidade, os seus espaços de vida serão regidos por um conjunto de normas que determinam o uso e até mesmo a forma urbana. Basicamente, isso é um plano diretor, é uma situação, um conjunto de regras, não é isso? Que determina o que os diferentes domínios, ou seja, o domínio público, onde estão todos os espaços públicos, ruas, calçadas, praças, enfim, e os domínios privados, condições a que esses âmbitos devam atender, ok? Ou seja, mas como característica nós temos o seguinte: historicamente as cidades que já tiveram planos diretores tiveram as suas revisões feitas de 10 em 10 anos, ou seja, que é um prazo bastante longo para conseguir reverter ou até corrigir determinadas situações que a tecnologia nos coloca. Vou dar um exemplo em relação a isso. Por exemplo, nos últimos anos, está sendo muito questionado o uso do automóvel nas cidades maiores. Quer dizer, o automóvel foi um subproduto de uma ideologia, podemos dizer assim, que é a ideologia modernista de pensar a cidade, onde nós tínhamos o carro particular como meio principal de transporte, os zoneamentos urbanos, que é outro produto colateral, vamos dizer, realmente muito negativo dos planos que foram colocados em prática, vamos dizer, desde a década de 50 no Brasil, que significa que vamos dizer, que várias áreas da cidade foram separadas por usos. Tu tinha, vamos dizer, áreas da cidade foram separadas por usos. Tu tinha, vamos dizer, áreas residenciais separadas de áreas comerciais, separadas de áreas industriais, criando, vamos dizer assim, a necessidade de haver uma grande mobilidade entre essas diferentes áreas. Quer dizer, as pessoas que moravam no lugar tinham que se deslocar para áreas de trabalho e vice-versa. Então, e o automóvel foi um grande problema que foi colocado. E os planos diretores, com a exceção, por exemplo, de São Paulo agora, o último plano diretor de São Paulo foi na gestão do Haddad,
ele tinha a sorte de ter um bom urbanista trabalhando com ele, né, tenta, de alguma maneira, reverter essa situação, colocando, vamos dizer, várias questões, terminando com a exigência de teres vagas de automóvel em todas as construções, não é isso? Na medida que as pessoas em todas as construções, não é isso? Na medida que as pessoas de São Paulo desincentivando o uso do automóvel, tá? Que é uma tendência quase que irreversível agora. Mas, enfim, o que se pode dizer genericamente a respeito dos planos é que, como toda ação estatal, os planos tentam reger e interferir muito mais nos espaços privados, restringindo a liberdade das pessoas de utilizarem, vamos dizer, as suas propriedades, do que cumprir com a sua tarefa de Estado, que seria, vamos dizer, fazer os espaços públicos mais adequados, mais propícios, digamos assim, ao uso humano, menos inóspitos, né? Que vocês vejam, 33%, em torno disso, é a porcentagem de espaço público dentro de uma cidade, gente. Isso aí significa que 1/3 das cidades é composto de ruas e calçadas. E desse terço, metade, em média, é para a faixa de rolamento de veículo. Não é isso? Espaços destinados a pedestre, eles sofrem muito com a falta de uma relação mais amigável com os imóveis. Porque os planos, em geral, à exceção dessa última revisão de São Paulo, que premia e privilegia o uso dos térreos como espaços de comércio e serviços, né? Acho que é uma outra questão que nós vamos debater adiante. Normalmente, vamos dizer, as cidades ficam muito inóspitas, né? Com um pouco uso pedestre. Então, enfim, os planos são bons, mas se metem demais na vida das pessoas. Poderíamos viver melhor, vamos dizer, se as pessoas pudessem ter mais autonomia no sentido de propor o uso, vamos dizer, da sua propriedade propriamente dita. Sim. A outra questão que o Estatuto da Cidade determina o uso, a função social da propriedade. Isso permite que o município interfira e defina o uso que o proprietário vai ter que fazer do seu lote, ou da sua construção. Enquanto que, no meu entendimento, e no entendimento, vamos dizer, das modernas teorias do urbanismo, tá? Realmente o adequado é que os edifícios passem a ter uma função urbana propriamente dita, e não função social. O que é a função urbana? Eles serem mais amigáveis, né? Eles interagirem melhor com os espaços públicos, ou seja, a relação entre propriedade pública e propriedade privada ser mais inclusiva, mais amigável, mais amigável, mais favorável. De que forma isso pode acontecer, Eduardo, essa relação mais amigável dos edifícios com os espaços públicos? Cite um exemplo para nós, por gentileza. Não, por exemplo, não sei como é que está em Passo Fundo, mas em Porto Alegre houve uma tendência fortíssima, que é o fechamento dos condomínios com grades e cercas. Tá? O que é que isso acontece? Acontece que a relação dos edifícios se dá basicamente através das garagens, não é isso? A pessoa entrando e saindo de carro e, eventualmente, uma visita entrando pela porta principal do prédio. Quer dizer, essa é uma relação que não é nem um pouco amigável. Em Porto Alegre nós temos, vamos dizer, grande maioria dos condomínios que tem essa característica. Quando o contrário, ou seja, tu teres o que nós chamamos de fachada ativa, né? Fachada ativa seria, vamos dizer, o pavimento térreo ser ocupado por comércio e serviços, de forma ao mesmo tempo que ele oferece uma proteção entre os domínios, né, que eu havia citado anteriormente, uma proteção entre os domínios, né, que eu havia citado anteriormente, entre o domínio público, onde passa todo mundo na calçada, e o domínio privado, onde moram, vamos dizer, onde há uma restrição de acesso, né, evidentemente. Essa separação seja feita por uma porta e por atividades comerciais. Como se fosse um muro com utilidade, um muro mais espesso, mais profundo. Imagina, vamos dizer, 3 metros de profundidade, já tu consegues ter uma pequena loja, um pequeno comércio, enfim, coisas que podem animar a calçada. Entendo. Entende? Bom, a gente observando as suas publicações na internet, em redes sociais,
Vi que você fala sobre que os planos diretores eles podem auxiliar na própria segurança das cidades, que também é uma das funções do Estado, né, como referiste anteriormente. Como se dá isso? Como o plano diretor pode auxiliar na segurança das cidades, Eduardo? Bom, como nós tínhamos comentado antes, né, que tipo 180 milhões de brasileiros moram em cidades hoje, e a cada dia morrem 170 brasileiros assassinados, e morrem mais 190 no trânsito, a gente realmente podemos entender que é um problema muito grave. Quer dizer, são 62 mil pessoas assassinadas por ano e 70 mil que morrem no trânsito. São 132 mil pessoas. Isso é um massacre, é uma guerra, isso é absurdo. Né? Claro, evidentemente que a arquitetura e o desenho urbano não conseguem resolver isso sozinhos, mas podem ajudar um pouco. Não é isso? Quer dizer, o que é que nós temos? Eu vou dar um exemplo aqui, vou dizer muito claro. Quer dizer, Nova York conseguiu reduzir a criminalidade desde a década de 90 com medidas, de certa forma, simples, que evidentemente, algumas envolvem colocação de recurso, né? Quer dizer, o aumento do policiamento foi a primeira. Isso é uma coisa óbvia, evidentemente, né? Infelizmente tem gente que não gosta de polícia, né, Matheus? Mas eu adoro, porque eu gosto muito de polícia. Acho que polícia é fundamental, eu acho que quanto mais a gente tiver, melhor. Tá? A segunda delas é a teoria, aquela famosa tolerância zero, né? Que tem aquela teoria das janelas quebradas, que é muito interessante, que diz o seguinte, até foi um teste empírico feito por professores universitários, que deixaram um carro abandonado em 2 locais distintos, uma periferia de classe baixa e outra uma zona mais nobre, e quebraram o vidro de um deles, na zona mais, enfim, na periferia, logo ele foi destruído o carro. Aí quebraram o vidro também na zona mais nobre, e demorou mais um pouco, mas o carro também foi destruído. Quer dizer, o que significa isso? Significa que quando tu tens algum dano visível, alguma coisa que não está bem resolvida, quando tu tem um problema que é visível, a tendência é esse problema se agravar. Quer dizer, as pessoas não respeitarem as situações, tu entende? E o que aconteceu? Isso definiu uma tolerância zero em Nova York, onde qualquer crime, qualquer delito, por menor que fosse, seria enquadrado, seria punido. Tá? E a outra coisa que realmente foi fundamental aí, onde entra a arquitetura, que foi a requalificação dos espaços públicos. Ou seja, uma força muito grande a utilização do que eu havia comentado antes, vamos dizer, do reforço às atividades de comércio e serviços junto aos passeios, a qualificação desses passeios, ou seja, passeios de qualidade, arborizados, equipados, né, com equipamento, essa coisa toda. Né? Mas, em princípio, tu melhorar os espaços públicos, iluminar os espaços públicos. Tá? Eu estou falando de espaço público, não é a pracinha. Falando da praça também, mas basicamente aquela quantidade gigantesca de espaço público que a gente tem, que são as calçadas na cidade. É impressionante, quer dizer, 1/3 disso, 1/3 da área urbana, em média, é composto de rua e calçada. E isso é muito deixado para lá, né? Não é muito considerado como uma ferramenta para servir como apoio às atividades humanas. Tá? Sim. Então, assim, no momento que tu tens essa qualificação do espaço, quer dizer, melhora os espaços de calçada, tu tens funções ao longo deles, tu atrai mais pessoas, tu incentiva as caminhadas, o andar a pé, né? E isso é a chave da vitalidade urbana, quer dizer, vitalidade é vida, né? E pessoas significam isso. Então, evidentemente não resolve sozinha, mas como estão hoje, como os planos diretores hoje em Porto Alegre estão, realmente é complicado. São Paulo melhorou um pouquinho, tá? A tendência é melhorar, e na tendência em Porto Alegre esse ano nós vamos ter uma revisão do plano, e isso vai entrar em pauta, nós vamos fazer com que nossos vereadores aí reflitam a respeito. Temos algumas ideias aí para colocar. Perfeito. E outro aspecto, Eduardo, dessa limitação do tamanho das construções, também afeta até mesmo o valor dos imóveis, né? E a quantidade de pessoas que moram no mesmo lugar e também acaba elevando o valor dos imóveis. Tem essa relação também devido a essa limitação imposta pelo plano diretor, correto?
Corretíssimo. Né? Só peguemos um exemplo aqui. Eu vou ter, perdão que eu vou falar mais em Porto Alegre, que é a cidade que eu tenho, enfim, claro, que eu tenho falado sobre, né? Mas por analogia a gente pode levar para outras situações, né? Por exemplo, Porto Alegre tem em torno de 3 mil habitantes por quilômetro quadrado, é a densidade básica da cidade. E Nova York tem 3 vezes. E é ruim morar em Nova York? Acho que não, né? Os imóveis em Nova York são muito mais caros, enfim. A diferença é o seguinte, que o plano tem uma certa tendência paternalista, como eu havia comentado anteriormente, de achar que sabe o que é bom para as pessoas. Quando, vamos dizer, na realidade, o que é bom para as pessoas, mas as pessoas vão para as cidades para terem mais interação, mais oportunidades, não é isso? Crescer mais, enfim, ter uma vida melhor. Tá? E nisso, necessariamente, não se inclui, digamos assim, os privilégios de ter, por exemplo, sol de manhã e de tarde no teu apartamento. Tá? Isso aí são coisas que as pessoas deixam para lá em função da localização que elas estão morando. Tá? Então, vamos dizer, uma cidade com mais densidade, eu acho que essa é uma palavra-chave. Sabe? A densidade significa mais pessoas no mesmo lugar. Tá? Isso o que significa? Isso diminui a necessidade de mobilidade. Isso concentra mais as funções e faz com que exista mais interação entre as pessoas. Quer dizer, essa é a chave. Tá? No momento que tem mais oferta também de imóveis, a cidade ganha mais, ou seja, infelizmente, se ela continuar com essas taxações de imposto predial e territorial, né, porque se tiver mais imóveis, ela taxa mais, não é isso? Mas, ao mesmo tempo, vamos dizer, essa quantidade maior de imóveis, essa oferta maior, implicará certamente numa redução de preço. Tá? Claro, exceções como Nova York, por exemplo, é a capital do mundo, esse raciocínio meio que não se aplica, mas se tu pega a grande maioria das cidades, isso aí é óbvio e ululante, né? Quer dizer, a boa e velha lei de mercado. Tá certo? Uhum. Então, assim, no momento que tu tem tudo isso, tu melhora, vamos dizer, se tu tem mais densidade, tu tens, vamos dizer, mais proximidade, né? Mais pessoas no mesmo espaço, tu facilita a caminhabilidade, que é um termo que a gente traduziu direto do inglês, né? Porque o inglês fica mais bonito, é aquela walkability. E caminhabilidade é uma palavra que é meio estranha, talvez você nunca tenha ouvido essa palavra, mas dá para usar, né? Como entendimento. Então essa é uma chave, quer dizer, a limitação de altura é basicamente de altura, e eu digo mais, e também a eliminação de recuos laterais. Se nós pegarmos o exemplo de Barcelona, por exemplo, que recebeu uma intervenção urbana muito significativa no final do século XIX, Barcelona basicamente é significativa no final do século XIX, Barcelona basicamente é construída em quarteirões com 6 a 7 pavimentos de altura. Só que não há recuos laterais. Então, tu tens, em baixa altura, digamos assim, tu tens uma densidade bem significativa. E outra coisa, Barcelona é uma cidade também que está entre as melhores do mundo para se viver, se a gente for pensar. Sim. Mudando um pouquinho o rumo da nossa conversa, Eduardo, há outras explicações que você divulga nas suas redes sociais que a gente achou bastante interessante de explanar aqui para quem nos acompanha, como, por exemplo, alternativas em relação aos presídios, né? Poderia ser implantado no Brasil um outro modelo do sistema penitenciário, como, por exemplo, concessões do sistema penitenciário, como, por exemplo, concessões à iniciativa privada para a administração dos presídios, construção de presídios, presídios containers também. O que isso pode apresentar para nós em relação a isso? Bom, não chega a ser bem minha especialidade, mas como a gente vai estudando isso ao longo do tempo, a gente aprende, né? Eu concordo plenamente com a tua observação inicial, quer dizer, a saída para os presídios é realmente repassar para a iniciativa privada a tarefa de pegar o apenado e colocá-lo, vamos dizer, fazê-lo inclusive produzir, não é isso? Então, assim, no momento que eu tive uma conversa interessantíssima hoje com um colega do Novo, o William, e nós havíamos comentado que uma saída interessante seria a definição, vamos dizer, de cada apenado definir a sua
classificação em risco mínimo, risco médio, risco máximo, por exemplo. Para cada classificação dessa, haveria uma determinada paga mensal. Por classificação dessa, haveria uma determinada paga mensal para o empresário. Tá? E o empresário faz como ele quer, vamos dizer, desde que ofereça soluções rápidas, né, para tu ter vagas para esse pessoal. Tá? Então essa seria uma saída bem interessante. Tu poderia usar, vamos dizer, tecnologias mais modernas, tu ter presídios de passagem até, como por exemplo presídios container, isso aí já foi bastante usado lá no exterior. Nós temos inclusive presídios navio, fazer uma série de saídas. Mas talvez o mais adequado em relação a isso realmente seja privatizar, porque já foi comprovado, quer dizer, o custo do apenado para o Estado hoje, parece que estava em torno de R$4.000, uma coisa assim. Tá? E tem soluções alternativas já testadas em outros estados brasileiros que definem um preço menor com a iniciativa privada tomando conta. Tá? Então, assim, é mais interessante para o Estado, isso abre novas frentes de trabalho também, não é isso? Acho uma ótima saída, para dizer que quanto menos o Estado se envolver, vamos dizer, em tarefas que não são da sua atribuição imediata, quer dizer, na realidade a atribuição imediata do Estado hoje seria segurança, né? Não sei, Matheus, como é que anda a coisa por aí do Estado hoje seria segurança, né? Não sei, Matheus, como é que anda a coisa por aí, mas ontem, por exemplo, à noite, 2 amigos meus foram assaltados, quase que simultaneamente, em praticamente nos mesmos lugares. Então isso é algo, vamos dizer, que me parece que é o grande problema do Brasil hoje, vamos dizer assim. Nós temos tantos, né? Mas este, vamos dizer, me parece o problema básico, porque segurança significa a possibilidade de exercermos a nossa liberdade em totum, né? Sem nenhuma coerção. Não é isso? Então me parece que é isso no primeiro momento, né? Para podermos viver, isso é básico. E para isso, vamos dizer, nós temos que tirar esse pessoal, temos que tirar os bandidos da rua, gente. É isso que tem que acontecer. Obviamente, temos que ter penas mais severas, temos que ter uma justiça menos amigável ao bandido. Enfim, uma série de coisas tem que ser feitas, mas basicamente tem que retirá-los do convívio social. E, evidentemente, essa classificação que tu tens de riscos e tal, quer dizer, as pessoas que têm risco mínimo, que delinquiram, enfim, em algum momento, até serem recuperadas, é isso? Mas tem pessoas recuperáveis, não adianta. É verdade. Por exemplo, lá o seu Sérgio Cabral, que está com 100 anos de cadeia, fez 100 anos agora, semana passada, foi interessante essa. É verdade, Eduardo. E em relação a essa atuação do Estado, né, imagino que uma das maneiras de melhorar a gestão do Estado seria, enfim, dar um destino melhor aos imóveis, tanto aqueles que não vêm sendo ocupados, né, imóveis abandonados, e até mesmo tendo imóveis próprios dos municípios, do governo do Estado, e não gastando dinheiro com aluguéis, né? Qual é a sua opinião em relação a esse assunto? Olha, Matheus, nós temos aí, eu fiz um levantamento recente, nós temos em torno o estado do Rio Grande do Sul hoje, ele é uma imobiliária muito rica, ele tem cerca de quase 5.000 imóveis e ainda está contando, e ainda existem mais, é isso? A maioria deles, vamos dizer, estão em péssimas condições de uso, quer dizer, não teriam muitos abandonados. Então, uma das saídas seria, quer dizer, colocá-los em ação, né? Quer dizer, chamar os empresários e estabelecer, vamos dizer, dentro de cada cidade, cada local que eles se encontram, junto àquela comunidade próxima, os interessados na sua, enfim, na sua ativação, verificar qual seria o melhor uso desses imóveis e passá-los à iniciativa privada, de maneira que eles pudessem se tornar produtivos. Certo? E, ao mesmo tempo, eles poderiam, inclusive, aliviar os desencaixes iniciais de empresários, na medida em que poderiam ser negociadas, vamos dizer, carências de prazo para retorno financeiro, enfim. Quer dizer, falta um pouco de iniciativa, de imaginação para os nossos governantes, né? Eles ainda estão muito acostumados, e está se fazendo alguma coisa agora em relação a, por exemplo, em Porto Alegre, houve um temporal, o ginásio da Brigada Militar foi, enfim, perdeu a cobertura, ficou semi-destruído, e o Estado agora está fazendo um leilão para vendê-lo. Eles simplesmente vão vender o imóvel. Tudo bem, também é uma alternativa, mas seria bem mais interessante se discutir antes com a sociedade, com os interessados imediatos,
qual seria o destino mais adequado, que tipo de função. Tá? E, por exemplo, hoje um imóvel lindeiro a esse ginásio e também a estação dos bombeiros propriamente dita, que vai ser objeto de venda também, um proprietário de uma área lindeira é a Comercial Zafari. Tá? Na realidade, veio de Passo Fundo, né? Não era isso? É oriunda de Passo Fundo. Uhum. Então, a Comercial Zafari é uma das grandes proprietárias de áreas em Porto Alegre. Então, no momento que ela tivesse essa outra área, a gente correria o risco de ter um outro shopping center colocado numa área nobre. E os shopping centers, normalmente, eles são matadores de zona urbana, porque eles são introvertidos, né, Matheus? Eles são virados para dentro. Ou seja, as calçadas em volta passam a ser calçadas, vamos dizer, absolutamente inóspitas também. Quer dizer, é comum acontecer, as pessoas estão fazendo jogging em volta do shopping Iguatemi, por exemplo, as pessoas serem assaltadas, estão correndo em volta do shopping porque não tem nenhuma porta para escorrer e para se esconder, nenhuma porta para chamar ajuda, né? Quer dizer, já existe um outro modelo, quer dizer, o shopping center, essa é uma outra questão extremamente interessante, falar sobre shopping centers. Quer dizer, o shopping center uma tipologia, né, que a gente chama em arquitetura, quer dizer, um tipo de edifício que foi criado no meio oeste americano, quer dizer, onde tu tem, na tradição americana, de tu acessar por automóvel todas as coisas, né? Então o shopping cai em qualquer lugar e o que ele é? Uma fortaleza fechada em volta, com 2 ou 3 portas. Agora, dentro de um tecido urbano mais denso, isso é um crime para a cidade adjacente. Então, tomara que eu já fiz umas sugestões para o pessoal aqui da Comercial Zafari, mas eles, na realidade, um outro problema também são os nossos empresários da construção civil ou investidores. Falta a eles um pouco assim de inovação, sabe, de vontade de fazer um pouco diferente. O pessoal vai lá para Nova York, vai para Paris, adora, pô, que legal, uma cidade com muita gente, todo mundo caminhando. E vem para cá mas acho que o pessoal que não vai entender. É engraçado essa dualidade, sabe, Matheus? Sim. De fato, são reflexões importantes que muitas vezes passam despercebidas, né, para a gente que convive no dia a dia com essa realidade e se acostuma com elas na nossa entrevista. Mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta, e essa é a última, em relação à mobilidade urbana. Acho que é um tema muito importante de se tocar, porque aqui em Passo Fundo, por exemplo, nós temos algo muito comentado que são as ciclovias, mas de fato elas servem, na sua opinião, para transporte, para mobilidade urbana ou apenas para lazer, para uma atividade física? E ainda, como é que avalias a situação diária das pessoas que têm que enfrentar horas, às vezes, no trânsito para se locomover de casa para o trabalho, para o seu local de estudo? Gostaria que analisasse um pouco a mobilidade urbana para a gente encerrar a entrevista, Eduardo. Perfeito, Matheus. Um exemplo interessante, isso é tudo uma questão cultural, a grosso modo, tá? A gente pode começar assim posso começar assim a minha colocação. Eu estive recentemente em Amsterdã, tá? E é uma cidade assim, extremamente interessante por uma série de fatores. É uma cidade plana, tá? Então, é o primeiro ponto favorável em relação à utilização da bicicleta, ciclovia. Ou seja, uma cidade plana, por óbvio, né? Fica muito fácil andar de bicicleta. Tu não tem que vencer elevações, que são realmente situações muito complicadas para serem vencidas no pedal, né? Quer dizer, subida de montanha é mais para atleta e não para uma situação de dia a dia. Então, em Amsterdã funciona muito bem. Agora, funciona também, o pessoal, inclusive, eu peguei época de chuva, em alguns dias chovendo, as pessoas andando de bicicleta mesmo, com guarda-chuva específico, bicicleta, aquela coisa toda. Agora, Amsterdã também tem ônibus, também tem bonde, também tem transporte. Naturalmente, então, o holandês que mora na capital usa muito a bicicleta, tem uma utilização intensiva da bicicleta, mas por quê? Porque as condições de topografia, em primeiro lugar, são favoráveis. Isso já é, vamos dizer, um processo que vem, vamos dizer, há muitos anos. Eles se acostumaram a isso. E tem outros modais de transporte que são nem complementares, mas, enfim, que ajudam, vamos dizer, que dão alternativas para as pessoas. E, na realidade, é isso que deveria acontecer nas cidades. Hoje nós temos o transporte coletivo que é monopólio, não é isso? Quer dizer, é o Estado que regula isso. Nós temos, inclusive, algumas aberrações que ocorreram no último ano com relação aos aplicativos, onde eles chegaram, começou a funcionar tudo maravilhosamente bem, e aí o Estado entra para incomodar,
como sempre, né? Regulando, criando obstáculos, dizendo, no fim, em última análise, aumentando o custo e dificultando o acesso das pessoas. E nesses 13 milhões de desempregados que nós tivemos aí graças ao furacão Dilma. Né? Então, assim, é uma questão complexa, mas temos que considerar o seguinte: a ciclovia pode ajudar, mas jamais será a solução, né? Nenhum modal em si é a solução. Quer dizer, nós podemos caminhar para uma resolução dos problemas de mobilidade se a gente pensar em todos eles coordenados. Inclusive, no momento que tu tem mais densidade urbana, tu passa a ter outro modal também, que é, quer dizer, tu morar perto do trabalho. Quer dizer, nós somos, só para te dar um exemplo, nós estamos aí, vamos entrar aí na Câmara de Vereadores com um projeto para permitir a utilização dos térreos dos edifícios residenciais em Porto Alegre, que grande parte deles são em pilotis, ou seja, o pavimento térreo está vazio, né? Tu tem pilares e acima dos pilares tu tem o edifício. Então, proporcionando que esses pilotis possam ser usados para comércio e serviços. Quer dizer, automaticamente tu melhora, vamos dizer, as condições da rua, tu passa a ter uma renda para o condomínio, enfim. São questões, vamos dizer, que vão ao encontro de tornar, quer dizer, uma cidade mais amigável. Porque, na realidade, é o seguinte: o papel do edifício, uma coisa que eu gosto de colocar, historicamente, os arquitetos sempre tentaram fazer os edifícios mais belos possíveis, né? Enquanto que a beleza não está, vamos dizer, exclusivamente na estética do prédio, mas talvez seja mais importante como o edifício ajuda o lugar onde ele está inserido. Qual é a contribuição dele para a cidade? Aquilo que está inserido. Qual é a contribuição dele para a cidade? Aquilo que eu falei no início, quer dizer, a função urbana do edifício, para a gente tornar melhores as nossas cidades. Muito bem, Eduardo Galvão, arquiteto, muito obrigado pela participação conosco no programa aqui da Locus Online. A gente agradece e voltaremos a conversar numa próxima oportunidade. Um abraço, Eduardo. Um abraço, Matheus. Eu que agradeço a gentileza. Obrigado. Ótimo, a gente encerra por aqui o nosso programa hoje conversando sobre o plano diretor, enfim, a realidade das cidades em vista desse planejamento. Nós convidamos você a tornar-se assinante do Locus Online, é só acessar o locusonline.com.br e ter todas as notícias produzidas com exclusividade pela nossa equipe. Um abraço e até mais!